Olá, pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um episódio do Podshow. Gostaria que você se conectasse aqui comigo. Eu tenho uma palavra de Deus que vai fazer toda a diferença na sua vida a partir desse momento que você venha deixar as coisas de lado, se conectar aqui e prestar atenção em algo muito específico que Deus fez na minha vida. Hoje, o episódio do Podshow estarei somente eu e o Espírito Santo para falar com vocês. Hoje eu gostaria de falar de um tema que eu vejo muitos homens, muitas mulheres, sofrendo bastante, que é algo referente à paternidade. Veja só, eu, hoje eu tenho a graça de Deus na minha vida, que me oportunizou a ter 2 filhos maravilhosos. Tenho a Gabriela, de 12 anos, e tenho o Theo, de 4 anos. Eu sou apaixonado pelos 2. É realmente um prazer ser pai deles. São 2 crianças fantásticas e eu agradeço todos os dias pelo presente que Deus me deu de tê-los como filhos. E para iniciar hoje o nosso episódio, eu gostaria de deixar um versículo que fala muito comigo quando eu penso sobre paternidade. Porque quando nós entendemos que Deus é o nosso pai, a gente consegue olhar para toda a questão familiar de uma forma diferente. A palavra de Deus, lá em Efésios 1:4, diz assim: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em Jeremias 1:5, o texto diz: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Veja só que coisa tremenda. Esses dois textos revelam que nós já estávamos nos pensamentos de Deus, nos propósitos, nos planos de Deus, antes mesmo do que o nosso pai ou nossa mãe terrena decidirem nos ter, ficar grávidos e fazer todo o processo de gestação. O nosso Pai Celestial, ele já nos tinha em pensamento e já tinha todos os projetos e propósitos para nossas vidas. Só que muitas vezes a gente não percebe isso, a gente não entende, não conhece exatamente com profundidade quais são os planos de Deus para nossas vidas. E é aí onde nós muitas vezes nos perdemos. Veja só, comecei o episódio falando sobre a felicidade e o prazer que é ter os meus 2 filhos. Só que nem sempre foi assim. Por quê? Porque antes de eu ser pai, eu era filho. E no momento que eu só era filho, eu não tinha um pai. E quero abrir meu coração aqui para vocês. A ausência paterna foi algo que mexeu profundamente na minha vida. E eu vejo que tem pessoas que não conseguem perceber a diferença que um pai presente faz na vida de uma pessoa. Você pode até discutir: "Ah, mas que tipo de pai? Que tipo de paternidade?". Mas a presença, a referência de você ter ali uma pessoa que te carregue em momentos difíceis, que te auxilie, que seja realmente um pai presente. Pois sim, nós olhamos que temos paternidades de pais que são presentes, mas não são, pois não fazem diferença alguma na vida do filho. Mas, no meu caso, eu quando tive um entendimento sobre a minha história, eu percebi que o meu pai terreno, ele escolheu não ser meu pai. E
Isso foi algo que eu tive que lidar por muitos anos na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Pois ele tinha outra família, já tinha filhos, já tinha algo estruturado. E eu fui um filho fora do casamento. Só que eu, como criança, eu não conseguia entender nada sobre isso, eu não sabia o que estava acontecendo. E muitas vezes eu me pegava questionando: será que o problema sou eu? Por que será que o meu pai não gosta de mim? Será que eu sou uma criança que não mereço ter um amor de um pai? Ter alguém do meu lado que supra essa presença, essa necessidade? E muitas vezes eu me questionei, eu falei: "Deus, o porquê que todos podem ter um pai e eu não posso? Por que que no dia dos pais, os meus amigos vão com os pais para a escola e eu não vou? Por que que no dia da aflição, as pessoas têm alguém para contar e eu não tenho? Por que que em certos momentos, onde muitas vezes a minha mãe até tentou fazer esse papel, mas eu gostaria que fosse um pai?" E eu me peguei muito nesse sentido. E sofri. Sofri bastante na adolescência, na infância. Muitas vezes eu ansiava e via essa paternidade em outras pessoas. Eu falava: "Meu Deus, e se eu tivesse nascido em outra família? Nossa, como seria legal eu ter aquele pai. Aquela pessoa ali, eu acho que me trataria muito legal. Por que que eu não sou adotado por alguém e essa pessoa não vira o meu pai, e aí esse meu sonho é realizado?" E muitas das vezes eu sofria e sofria internamente, sem compreender quais eram os propósitos de Deus para a minha vida. E isso foi algo que eu carreguei por muitos anos, esse peso, essa culpa de uma rejeição que muitas vezes eu achava que o problema realmente era eu. Só que o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, eu fui crescendo e essa falta me criou vários bloqueios, bloqueios emocionais, bloqueios em questão de relacionamento, porque nós conseguimos observar que a presença de uma figura paterna faz a diferença na criação de um filho, faz a diferença nos sentidos. Eu muitas vezes eu fiz escolhas erradas, precipitadas, porque eu não sabia o que fazer, eu não tinha com quem dividir, eu não tinha muitas vezes para quem pedir orientação. E eu fui aprendendo com a vida, fui aprendendo com muitas vezes com os meus erros. E eu sempre me questionava: Deus, quando eu crescer, eu vou encontrar o meu pai, eu vou perguntar: "Oh, por que que você não quis ser o meu pai? O que que tem de errado comigo? Olha só o quanto você perdeu, olha só que pessoa legal que eu sou, olha só que pessoa amável que eu sou." E na minha adolescência, eu fui muito rebelde com relação a isso, porque eu não conseguia conceber, o porquê que todos tinham um pai e eu não tinha. Mas eu estava olhando somente para uma presença de uma paternidade terrena. E Deus começou a falar muito comigo: "Ei, eu sou o seu pai. Ele pode não ter escolhido ser o seu pai, mas eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu tenho propósitos tão maiores e grandiosos que você nem pode sonhar." E isso eu fui conseguindo me relacionar com Deus de uma forma diferente. Porque quando você fala de Deus sendo seu pai, se você não tem uma figura paterna, você não consegue ter uma referência de um relacionamento de Deus sendo seu pai. E isso para mim foi um pouco difícil. Mas quando eu consegui me entender como filho de Deus, eu falei: "Deus, eu não preciso de um pai melhor que não seja o Senhor na minha vida." E isso foi desbloqueando várias coisas. Mas o tempo foi passando, eu fui crescendo, e o que aconteceu?
passou o tempo e eu iniciei uma fase diferente na minha vida. Comecei um relacionamento com a minha esposa e estava chegando a hora de eu me tornar um pai. E ali foi algo que mexeu um pouco comigo, pois eu pensava, eu quero ser exatamente aquele pai que eu sempre sonhei. E a minha esposa ficou grávida, eu tive o privilégio de minha filha nascer e eu tinha 18 anos. Só que foi engraçado que quando nós soubemos, né, da gravidez, não foi algo que eu pensei: "Ah, eu quero que" desejei que fosse menina ou menino, foi algo que pra mim não fazia diferença naquele momento. Mas eu sabia que no fundo, no meu coração, em algum momento, de alguma forma, eu seria pai de um menino justamente porque aquilo que eu tinha dentro de mim, eu gostaria de oportunizar essa paternidade para um menino que eu gostaria de ter tido. Tive a Gabriela, Gabriela veio, uma menina amável, amo ela, doce, querida, meiga, é uma linda menina e eu amo ser pai dela, é algo indescritível. E veio para me completar justamente esse vazio da paternidade. Mas dentro de mim, eu sabia que eu seria pai novamente, e um pai de um menino. Só que o tempo foi passando e ali por questões físicas a minha esposa teria que já ter um outro filho na sequência, acabamos entendendo que naquele momento não teríamos como ter uma segunda criança e as coisas foram passando e o tempo também, e acabou que esse sonho ficou engavetado. Só que Deus é um Deus de estratégia, Deus ele é um Deus que faz as coisas conforme sua vontade, e a gente começa a entender só depois com que as coisas acontecem. E comigo não foi diferente. Passou um tempo, aquela vontade de ter mais um filho voltou, conversei com a minha esposa, a gente não tinha como ter filhos de formas naturais. E aí ela falou: "Não, mas então vamos adotar uma criança, vamos, tentar por outro meio". E eu tive um bloqueio com relação a isso, pois eu tinha um preconceito, pois eu não tinha tido uma experiência, bacana com a adoção dentro da minha família. Então eu não via isso com os bons olhos. Mas Deus começou a trabalhar no meu coração. E as coisas foram passando, o tempo foi passando, eu acabei me envolvendo nesse tema de adoção, fui para uma conferência, comecei a estudar, ter contato com pessoas do meio, e Deus foi colocando uma semente diferente no meu coração, que foi brotando, e eu cheguei para minha esposa e falei: "Vamos ter o nosso filho". Eu decidi naquele momento, eu lembro como se fosse hoje, dia 18 de abril de 2018. Demos entrada no processo de adoção e como se a gestação tivesse iniciado naquele momento. Mas é algo muito diferente esse processo, porque parece que vai chegar amanhã, mas daqui a pouco parece que nunca mais vai chegar e vai passando o tempo, passa um mês, 2, 6 meses, um ano, 2, e aquela ansiedade da espera, daqui a pouco chega num momento que você acha que não vai acontecer e é um misto de sentimentos incrível. Só que Deus prepara a situação no tempo perfeito. Prove a Deus que dia 29 de novembro de 2023 eu recebo uma ligação, e a ligação falava assim: "Seu filho chegou, venha conhecê-lo". Gente, vocês não têm a noção o que é isso.
Foi algo incrível na minha vida. Reacendeu, assim, um sentimento misto de felicidade, alegria, ansiedade e satisfação em Deus, e falei: "Deus, como tu é maravilhoso". Gente, a gente tinha iniciado o processo em 2018, tinha se passado ali cerca de 4, 5 anos de uma longa espera, mas a gente entendeu que era o tempo de Deus trabalhar outras coisas na minha vida, na nossa família, para que o nosso filho chegasse. E quando eu fui conhecer ele, vocês não têm noção. Tudo na minha vida começou a encaixar e eu consegui entender muitas coisas que antes eu não conseguia entender, não conseguia enxergar. Quando eu segurei aquele menino no meu colo, eu falei: Deus, obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor está me dando. E ali eu consegui entender, eu falei: Deus, o meu pai não escolheu ser o meu pai, mas diante dessa criança, hoje eu escolho ser pai dela. E Deus começou a trabalhar no meu coração de uma forma muito intensa. E eu consegui entender e Deus falou comigo: lembra todas as vezes que você questionou a mim sobre o porquê você não tinha um pai? Lembra dessa ausência paterna? Lembra dessas feridas? Hoje eu trago cura, eu transformo isso em cicatrizes e eu te preparo justamente para você ser pai desse menino. Tudo que você gostaria de ter recebido, aqui está a chance, a oportunidade de você dar. E eu pude entender que aquela falta que eu tive era um processo de Deus na minha vida, me preparando para que eu fosse o pai do meu filho, do Theo. E tudo fez sentido. E eu quero deixar isso como eh, uma palavra para você que está me escutando. Muitas vezes a gente não entende o porquê nós estamos passando por aflições, por situações difíceis. Mas eu quero te desafiar a confiar em Deus. Porque no momento da aflição, nós só temos dúvidas, medos e angústias. Mas confie que Ele está contigo em todo o caminhar, a todo momento. E lá na frente você vai entender o porquê de tanta dor, tanto sofrimento. E vai entender que Ele está te preparando para um propósito, um projeto muito maior. Hoje, quando eu acordo, eu olho para o meu filho e falo: Deus, obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade de ser pai desse menino. E eu acordo todos os dias querendo honrar a oportunidade que o Senhor me deu. E todo aquele vazio que eu tive na minha infância, eu entendi que era um deserto de Deus me preparando para que eu pudesse ofertar o melhor para o meu filho. Porque nesse sentimento de falta, eu tinha que passar exatamente por um processo para poder entender justamente a origem do meu filho, ou entender exatamente também esse processo de rejeição que ele sofreu. Então não foi em vão. Então muitas vezes a gente chora, a gente passa por dores hoje, que é para ajudar pessoas lá no final, para curar pessoas. E eu sempre falo, pessoas curadas curam pessoas. A tua ferida de hoje é a solução da ferida do outro, lá na frente. Eu gostaria de encerrar esse episódio te desafiando. Faça uma oração. Creia em Deus, não importa o que você esteja passando. Deus é contigo e você vai viver o melhor de Deus. Espere o processo, não fuja dele, e lá na frente você vai entender exatamente o que Deus quer contigo. Estou encerrando aqui mais esse episódio. Obrigado por se conectar comigo.
Espero que eu possa ter derramado um pouco daquilo que Deus tem falado no meu coração e que você se encha dele, hoje e sempre. Deus seja contigo. Amém? Deus abençoe e até o próximo episódio do Pod Show.